Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos o nosso momento de meditação, um momento em que nós separamos alguns minutinhos para fazer algumas reflexões com base no texto bíblico, a qual vamos analisar, e tirar algumas aplicações para a nossa vida. Você sabe que antes da gente meditar na palavra de Deus, a gente busca a presença do Senhor por meio de uma oração. Então, quero convidar você a, junto a mim, fechar seus olhos e orarmos juntos. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder receber diretamente dos céus o pão da vida, saber a tua palavra, ela que é a verdade, verdade essa que nos tira do caminho errado e nos apresenta o caminho que conduz à vida eterna. E nessa ocasião, Senhor, teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Envia, Senhor, de maneira extraordinária o teu Espírito, para que ao descer sobre nós, assim como desceu sobre o teu Filho, nós possamos e sejamos habilitados a entender a tua palavra e a viver de conformidade com o teu querer. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de nossa meditação hoje é Pesquisadores do Reino. Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, e o capítulo é o 13 e o versículo é o 52. Que diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Davi, esse texto é um pouco complicado de entender. Diz para nós qual é o contexto para a gente poder ter, vamos dizer assim, uma noção do que é que a gente vai refletir hoje. Primeiro, nós precisamos entender o que é um escriba, né? Algumas pessoas não sabem o que é um escriba. Um escriba, nos dias de hoje, seria como se fosse um estudante, um acadêmico, uma pessoa que é voltado para o ensino, que é familiarizado com livros, né, com pesquisas e essas coisas. Você conhece alguém assim? Pronto. Se você conhece alguém assim, no tempo de Jesus, essa pessoa seria identificada ou denominada como um escriba, um estudante, certo? E aqui nós precisamos agora entender o contexto. Qual é o contexto a qual esse verso está inserido? Você sabe que uma das formas pedagógicas de Jesus apresentar o reino de Deus, ensinar a palavra de Deus, era por meio de parábolas. Se você olhar os versos anteriores, Jesus está falando como vai ser o reino dos céus. Ele, na parábola anterior, fala sobre ali uns pescadores que estavam em alto mar pescando e lançaram ali as suas redes, e as suas redes vieram cheias de peixes. E ali eles puxaram a rede até a praia, né? E ali eles começaram a selecionar os peixes bons, colocavam dentro do cesto, e os peixes ruins, os peixes que não serviam, eles jogavam fora. E aí Jesus diz, olha, da mesma forma que um pescador ele sabe selecionar aquilo que é bom e aquilo que não é bom, também acontecerá na volta do Senhor, onde será selecionado os justos para entrar no reino dos céus e aquelas pessoas que são más, aquelas pessoas que se agradam do pecado e vivem na prática do pecado, essas pessoas serão, vamos dizer assim, lançadas no lago de fogo e de enxofre. Naquele dia, para essas pessoas, haverá muito ranger de dente e muito choro, demonstrando ali o fim triste para aqueles que não procuram viver em santidade. Agora nós vamos entender o que é que esse contexto, ou seja, vamos refletir o que é que nesse contexto, esse verso que nós lemos, tem a ver com o tema de hoje, pesquisadores do reino. Como eu mencionei, os escribas, eles eram na época de Jesus como estudantes, né? Os acadêmicos da época, as pessoas que frequentavam a faculdade para aprender mais. E ali Jesus, no verso, fala que os escribas, os que são instruídos no reino de Deus, ou seja, aqueles que procuram fazer parte do reino de Deus, é como um pai de família que dentro do seu depósito tem tanto coisas velhas como coisas novas. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, que está sempre pronto a aprender coisas boas. Está sempre pronto para mudar aquilo que é preciso. Mantém o que está correto e se esforça para conquistar novas coisas, conquistar ser uma pessoa melhor dentro do reino dos céus. E com base nesse pensamento, eu faço a seguinte reflexão. Será que nós podemos ser escribas modernos? Como assim, Davi?
Os escribas modernos e da época de Jesus, eles se concentravam em pelo menos três coisas. A primeira é a pesquisa, a segunda é o desenvolvimento e a terceira é a inovação. Dentro do contexto espiritual, nós podemos também desenvolver essas três áreas. Como, Davi? Dentro da área da pesquisa, é quando eu e você meditamos na palavra de Deus. É quando eu e você conhecemos a lei do Senhor, ou seja, o caráter de Deus. E ao percebermos, e ao meditarmos, e ao estudarmos a respeito desses assuntos, nós vamos chegar à conclusão de que somos pecadores, de que carecemos da graça de Deus, de que precisamos de um mediador, de um substituto, a quem possa nos representar diante de Deus para nos justificar. Percebe o quão importante é o departamento da pesquisa, a fase da pesquisa? Pois é, nós não podemos pular essa etapa. Davi, e o desenvolvimento? O desenvolvimento é a fase em que eu e você crescemos em graça, em santidade. É no momento que nós superamos a fase da pesquisa e agora começamos a nos desenvolver. Opa, preciso me tornar um cristão. Preciso crescer dentro do reino de Deus. Preciso ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, que está negando as suas vontades, que está carregando a cruz de Cristo, que está procurando ser uma pessoa melhor, ser, vamos dizer assim, uma nova criatura, como Paulo fala. Essa é a etapa do desenvolvimento. E por último, a etapa da inovação. Essa etapa é muito importante, porque é o momento em que nós, de fato, nos tornamos novas criaturas, novas pessoas. Trazemos para nós uma vida completamente diferente da que vivíamos antes. É quando, de fato, os nossos frutos já estão maduros e visíveis para todas as pessoas. Essa é uma fase muito delicada, porque você sabe, o ser humano ele é tendencioso a puxar para um lado ruim. E nessa fase, o perigo que existe nela é nós acharmos que somos bons, que somos perfeitos, que atingimos um patamar superior, ou seja, deixarmos de lado a humildade, deixarmos de lado a simplicidade. Porque se nós atrairmos para nós o sentimento de orgulho, de presunção, a gente vai correr o risco de estar fora do reino dos céus. Porque não existe espaço para esse tipo de pessoa no reino dos céus. É nesse momento que nós precisamos estar bastante atentos, para vigiarmos e não nos deixarmos levar pelo crescimento que conquistamos mediante a presença de Deus, mediante a presença do Santo Espírito. Essa etapa é muito importante, pois é a etapa, como podemos dizer assim, de aprovação. Aprovação para quê, Davi? Para, de fato, vermos se pertencemos ou não ao reino dos céus. Então, como o verso bíblico que refletimos hoje diz, todo escriba instruído no reino dos céus, ou seja, todo estudante, todo aquele que tem prazer nas obras do Criador, na sua lei, e medita nela de dia e de noite, como fala a palavra de Deus, essas pessoas têm que passar por essas três etapas, para poder, assim, muito em breve, entrarem e adentrarem nos reinos dos céus. Eu espero que não somente eu, mas também você, possa se desenvolver na academia dos céus e ser habilitado e ser aprovado nessas três etapas que todo cristão precisa passar. Chegamos ao fim de mais uma meditação. Que o Papai do Céu possa te abençoar, possa te proteger de todo mal e que Ele possa, dia a dia, te instruir mediante a sua palavra, mediante a sua verdade. E assim, você possa crescer em graça diante dos homens e diante de Deus. É isso, até a próxima e tchau, tchau.